Bom dia a todos, eu sou Patrícia Medeiros, professora da Universidade Federal de Alagoas, e é uma grande satisfação participar do primeiro WISE-SAI promovido aqui pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, tanto sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como PAN, quanto sobre um pouco da minha trajetória como mulher cientista, como mãe cientista. Então eu vou dividir essa fala em dois momentos, e no primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as PANC e sobre o tipo de trabalho que eu desenvolvo com as PANC. Depois a gente vai um pouquinho mais para questões de gênero, questões mais pessoais, tá bom? Então vamos começar aqui com essa palestra que se intitula Plantas Alimentícias Não Convencionais, Contribuições Teóricas para a Conservação Biocultural. E antes da gente falar desse tema de plantas alimentícias não convencionais, que é um tema que vem ganhando muita notoriedade ultimamente, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre questões que permeiam a alimentação e as plantas. Então, a primeira pergunta, que é uma coisa que nós temos que nos fazer, é: o que comemos nos dias de hoje? Dados da FAO, por exemplo, mostram que 3/4 do alimento mundial é baseado apenas em 12 espécies vegetais e 5 espécies animais. Ou seja, a maior parte da produção mundial de alimentos, a maior parte do que a gente come no nosso dia a dia, é pertencente a pouquíssimas espécies. E isso fica ainda mais alarmante se a gente junta com outras informações que mostram que pelo menos 10% da nossa biodiversidade tem um potencial alimentício. E se a gente coloca isso em termos de projeções, algumas mais conservadoras colocam 10.000 plantas da nossa biodiversidade mundial como alimentícias, e outras projetam até 70.000 espécies. Então, a gente pensa que temos uma grande diversidade de espécies com potencial alimentício, mas a nossa dieta é baseada em pouquíssimas. Será que sempre foi assim? Na verdade, não. Nós temos várias informações de que as sociedades de caçadores-coletores e as sociedades pré-agrícolas, e mesmo as primeiras sociedades agrícolas, elas consumiam um número muito maior de produtos alimentícios, de espécies vegetais e animais. Então, alguns estudos que conseguiam desvendar o conteúdo estomacal de pessoas que estavam bem conservadas, né? Povos passados a partir de corpos que foram identificados bem conservados, esses estudos mostraram no conteúdo estomacal mais de 60 espécies vegetais, enquanto que hoje, né, durante um dia, a gente consome muito menos do que isso. Então é uma coisa muito importante a se pensar, e nós estamos diminuindo cada vez mais a nossa diversidade. Estamos atravessando um processo de homogeneização alimentar. E por que isso é um problema? Na verdade, ele está dentro de um pacote muito maior, um pacote do nosso sistema alimentar que é preocupante, porque nós dependemos muitas vezes de grandes produtores que detêm as sementes, que manipulam as sementes, que detêm toda a informação e todos os insumos que são utilizados na agricultura, de maneira que o agricultor ele perde a sua soberania. Ele não é mais o dono da semente e não é ele quem dita os rumos da sua produção. Isso é um grande problema. Então nós temos a perda de soberania, a perda de independência, e ficamos à mercê dos grandes produtores, das grandes empresas, tá? E as PANC, elas teriam o potencial de melhorar essa questão? A gente vai tratar disso já já. Mas a primeira coisa, né, dessa palestra é que a gente precisa, sim, urgentemente diversificar os sistemas alimentares, aumentar a quantidade de produtos alimentares que consumimos. Isso, claro, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da dieta, né, da saúde. Então, nós temos vários argumentos para diversificar os sistemas alimentares. E aí que entram as PANC, que são essas plantas alimentícias não convencionais. Basicamente, são plantas que servem de alimento, mas que não são consumidas pela maioria das pessoas, especialmente em áreas urbanas,
onde essas plantas são ainda mais desconhecidas. Então, um dos trunfos das punk é que a grande maioria delas é silvestre, ou seja, são plantas que ocorrem espontaneamente, seja na floresta, seja em áreas de beira de estrada, terrenos baldios, até mesmo no meio das culturas, né, plantas que muita gente conhece como daninhas ou invasoras, muitas delas também são punk. Então, por serem plantas silvestres, elas têm essa vantagem de estar bem ajustadas às condições ambientais do local. E aí, num evento, por exemplo, de seca prolongada, essas plantas elas persistem mais tempo do que os cultivos convencionais. Então, elas podem estar disponíveis em períodos do ano nos quais outras plantas não estão. Isso é uma grande vantagem. E como elas têm essa característica da grande maioria ser silvestre, elas também não necessitam de insumos, né? Não tem a necessidade do uso de agrotóxicos, elas crescem muito bem sem a necessidade de fertilizantes. Então, são muitas vantagens e é interessante que a gente aproveite o potencial dessas espécies. Aí vem a pergunta, tá, mas por que essas plantas não são populares? Por que elas não são convencionais, né, como o próprio nome diz? Então, nós temos uma série de fatores que podem interferir na não popularização dessas plantas. Entre esses fatores, o primeiro é o desconhecimento. Muita gente sequer sabe que essas plantas existem e que elas têm potencial alimentício, né? Muitas vezes a gente tem um alimento ali do nosso lado e não temos noção disso. Então, o desconhecimento é uma das causas mais graves para que essas plantas não sejam populares. Mas nós também temos pessoas que conhecem o significado ou o potencial alimentício de uma planta, mas mesmo assim não aproveitam esse potencial. E aí também por uma série de fatores. Por exemplo, em áreas rurais, no Brasil e em outros locais do mundo, já se tem evidências de que muitas dessas plantas elas são tabus culturais. Principalmente o subgrupo de punks, que é chamado de alimento emergencial. Aqueles alimentos que estão disponíveis quando nenhum outro alimento está, mas que tem alguma característica que dificulta o seu uso. Ou seja, ou são plantas que têm um potencial nutricional muito baixo, ou são plantas que são potencialmente tóxicas e precisam de um preparo muito bem elaborado para retirar a toxicidade. Ou seja, os alimentos emergenciais, eles têm alguns probleminhas, mas eles têm a vantagem de estar disponíveis quando outras plantas não estão. E aí, em muitas comunidades rurais, né, isso foi evidente em estudos na caatinga brasileira, no semiárido brasileiro, as pessoas elas consumiam essas plantas em períodos de extrema pobreza, quando realmente era o que estava disponível. E qual é a consequência disso? É que, do ponto de vista psicológico, essas pessoas associaram essas plantas a períodos que elas querem esquecer. E aí é muito comum a gente chegar nas comunidades e as pessoas terem vergonha de dizer que já consumiram. E a consequência dessa vergonha é que há bloqueios nas rotas de transmissão de conhecimento sobre essas plantas, ou seja, os mais jovens eles estão deixando de receber a informação porque é uma informação um pouco delicada, né, que os mais velhos possuem, mas não querem passar. Muitas vezes eles dizem, ah não, isso aí a gente consumia quando a gente era pobre, agora a gente não é mais, agora a gente não passa mais fome, então não tem mais necessidade disso. Esse é um fator que faz com que algumas dessas plantas, né, o subgrupo dos alimentos emergenciais, não seja consumido. E aí, saindo um pouco só das populações rurais e agora entrando em populações urbanas e rurais, tem outro fator que é super importante ser considerado. É o que a ciência chama de neofobia alimentar. Basicamente, a neofobia alimentar é a aversão de se consumir um alimento novo, um alimento diferente. É muito comum, por exemplo, nas crianças. Quando a gente ouve a criança dizer assim, ah, mas eu não gosto disso. Aí você pergunta, mas você já provou? E eles dizem, não, não provei, mas eu já estou vendo que eu não vou gostar. Então, esse tipo de comportamento é muito mais forte entre crianças, mas também existe em maior ou menor grau entre adultos. E isso faz com que coisas novas, né, coisas desconhecidas, não sejam consumidas. É um fator que
freia esse consumo. Claro que a neofobia alimentar, do ponto de vista evolutivo, adaptativo, foi bom para a espécie humana, foi boa para a espécie humana, melhor dizendo. Por quê? Imagine um ambiente ancestral em que se tem várias plantas alimentícias e no meio delas várias plantas que são tóxicas. Então, o comportamento de privilegiar o consumo somente daquelas que já se sabe que são alimentícias e evitar provar coisas novas pode ter sido positivo, porque evitava que as pessoas se intoxicassem com plantas não alimentícias, tá? Por outro lado, em alguns ambientes ancestrais instáveis, quando nem sempre as plantas alimentícias conhecidas estavam disponíveis, provavelmente a seleção natural beneficiou um comportamento diferente, né, para as pessoas serem menos neofóbicas e se arriscarem mais a provar coisas diferentes. Por isso que nós temos hoje diferentes perfis de pessoas, algumas mais neofóbicas e outras menos neofóbicas. E uma das coisas que nós imaginamos é que as pessoas mais neofóbicas vão ser mais resistentes em consumir pães. Então, se a gente está falando de uma população com muita neofobia alimentar, o mais provável é que a dificuldade de se introduzir essas punk sejam ainda maiores, né? Fora isso, nós temos também falta de informações sobre a segurança e qualidade nutricional, ou seja, muitas vezes as pessoas elas deixam de consumir uma punk porque não tem ideia se é seguro consumir, não tem ideia de quais são os atributos nutricionais e os estudos eles chegam, né, para tentar reverter esse quadro. E também tem as questões relacionadas à disponibilidade. Nem sempre essas plantas são encontradas nos mercados, nas feiras, nem sempre elas estão prontamente disponíveis, né? E partindo do princípio de que nem todo mundo é capaz de identificar essas plantas no ambiente natural, é importante que elas estejam sendo disponibilizadas pelos agricultores, pelos extrativistas. Beleza, mas que tipo de informações nós já temos acumuladas sobre as PAN? Existem vários tipos de estudo. Aqui eu trouxe alguns livros, né, tanto da literatura internacional sobre plantas alimentícias silvestres, quanto da literatura nacional. Esse livro de plantas alimentícias não convencionais no Brasil, ele é bastante popular, né, considerado a bíblia, né, das PAN, que traz várias receitas, informações botânicas, informações nutricionais. Então, hoje nós temos no Brasil e no mundo um conjunto de informações relativamente bom sobre muitas dessas plantas, tanto do ponto de vista mais geral, né, nutricional, como outro tipo de informações que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas antes disso, eu trouxe dois exemplos que foram da tese de doutorado da Viviane Nascimento, que é uma pesquisadora que hoje trabalha na Universidade do Estado da Bahia e que fez a sua tese com potencial de plantas alimentícias não convencionais da Caatinga. E eu trouxe essas duas porque foram plantas que se destacaram bastante no trabalho dela. A primeira é a quixaba, Sideroxylum obtusifolium, que tem um alto teor de carboidratos e é uma forte candidata a alimento funcional, porque também traz alguns compostos secundários bastante interessantes nesse sentido. E nós temos também o Cialis sialensis, o coco catolé, que tem um alto teor, tanto de lipídios quanto de proteínas. Então, essas duas foram as espécies de maior teor calórico do trabalho dela e que vem apresentando um potencial muito grande. Inclusive, o coco catolé vem sendo recomendado, por exemplo, para merendas escolares, né, para aumentar um pouquinho o potencial energético dessas merendas. Então, quanto mais estudos são feitos, mais a gente vê o potencial de muitas dessas espécies. E além disso, nós temos também informações de vários tipos, né? Desde cadeia produtiva, que são aqueles trabalhos que buscam ir desde o extrativista até o consumidor final para identificar quais são as rotas, por onde esses produtos passam, será que os extrativistas vão lá, coletam o produto e levam direto para a feira, ou será que tem um atravessador? Quais são os valores que ficam com o extrativista, com o atravessador, o valor que chega para o consumidor final? Então, são estudos muito importantes para a gente entender até onde esses produtos estão chegando, quem são os atores, quais são os conflitos relacionados a essas cadeias e qual é o potencial para ampliação dessa cadeia, para que esses produtos possam atingir outros mercados,
chegar em outros consumidores. Também temos vários estudos de natureza ecológica, já que muitas dessas plantas são nativas, então é importante a gente entender o quanto pode ser extraído, por exemplo, de frutos, de folhas, para que a população da espécie vegetal não caia, né, não chegue ao seu declínio, se mantenha estável. Isso também é super importante. Tem estudos de germinação para avaliar se essas plantas elas teriam sucesso em termos de cultivo, né, para retirá-las da área de, né, ocorrência natural e levar, por exemplo, para um agroecossistema. Também são estudos bastante importantes. E, claro, estudos de aceitação baseados em análise sensorial, que consiste basicamente em levar, né, produtos feitos com essas plantas para um potencial consumidor para que ele prove e diga se ele gostou, se ele estaria disposto a consumir esse produto no futuro. Então vejam que são estudos que pegam diferentes áreas de conhecimento, né? É muito difícil a gente conseguir trabalhar com popularização de punk sem entrar numa perspectiva multi, inter ou transdisciplinar. E aí, por isso, né, pensando nisso, é que o nosso grupo de pesquisa trouxe uma proposta, a gente vem trabalhando nessa proposta, que é basicamente ter uma abordagem interdisciplinar para contribuir com a popularização de punk e geração de renda para os agricultores e extrativistas, já que a gente sabe que uma vez que essas plantas se tornam mais populares, as pessoas que detêm o conhecimento sobre elas, as pessoas que têm acesso aos locais de ocorrência desses produtos, vão sair ganhando, vão amplificar a sua renda e vão ter, né, vantagens em relação a outros grupos. Então, isso é super importante a gente ter em mente, que o trabalho com punks, ele também pode servir para aumentar a geração de renda entre agricultores e extrativistas. Certo, então, quais são os campos científicos que nós podemos abarcar, né, com essa proposta? Basicamente, etnobiologia, que é o meu campo científico de origem, mas também nutrição, economia, ecologia, psicologia e comportamento do consumidor. E claro que essa proposta ela também visa contribuir para a conservação biocultural, né? O que é conservação biocultural? Já que eu, né, vim falando disso no início, né, no título da palestra, falei agora, é um termo que nem todo mundo conhece, mas a ideia é que a gente saia um pouquinho daquelas premissas básicas de conservação da biodiversidade e trabalhe numa perspectiva mais ampla. Por quê? Nós acreditamos que não é preciso apenas conservar as plantas, os animais, os micro-organismos, mas também todo o corpo de conhecimentos, práticas e símbolos associados a essa biodiversidade. Então, falar em conservação biocultural significa que nós defendemos que não se desvincule as pessoas da natureza, ou seja, nós acreditamos que é possível conservar a biodiversidade com as pessoas ativamente manipulando essa biodiversidade. Essa é a ideia de conservação biocultural e é o que nós acreditamos. Então, basicamente, se essas punks são popularizadas e passam a ser parte importante da economia de uma comunidade, nós temos um engajamento maior também para a conservação desses recursos. Claro que tudo tem que ser pensado da melhor maneira possível, e estudos ecológicos têm que ser feitos para que saibamos a quantidade de certos produtos que podem ser extraídos, e assim vai. Quais são as perguntas que norteiam esse trabalho? Basicamente, quais as punk mais promissoras, de acordo com a percepção local. Então, é um trabalho que parte das comunidades de extrativistas, para que a partir do conhecimento deles a gente saiba quais são as espécies mais promissoras, quais punk podem ser indicadas para popularização, e aí a gente vai juntar essas informações da percepção local com informações ecológicas, com a avaliação sensorial, para saber aquelas plantas que têm um bom potencial para uso sustentável, as pessoas provam e gostam, enfim. E aí tem outras questões de natureza um pouquinho mais teórica. Por exemplo, será que o rótulo de não convencional influencia na aceitação de um produto? É super importante isso porque tem estudos do comportamento do consumidor que mostram que coisas mínimas podem afetar a avaliação sensorial e a nota que a pessoa dá a um produto.
desde o sabor, né, que é uma coisa já esperada, o cheiro, até coisas como, por exemplo, o nome que se dá a um produto. Tem estudos que mostram que um mesmo prato, se o nome que for apresentado à pessoa é um nome gourmetizado ou se é um nome simples, isso já vai interferir na nota que vai ser dada a esse prato. Geralmente, quando é um nome mais gourmet, as pessoas dão uma nota um pouco maior. Então, é importante que a gente saiba, será que esse rótulo de não convencional influencia positivamente, negativamente? Por um lado, não convencional já remete a uma coisa desconhecida, então pode ativar a neofobia, né? Por outro lado, nós sabemos que hoje, para certos grupos de pessoas, o rótulo de punk é algo que vem sendo associado à alta gastronomia, né? Já tem vários restaurantes no Brasil que têm utilizado punk, a uma coisa exótica, então poderia para alguns grupos sociais ter uma contribuição positiva na aceitação. Por isso que a gente, né, vai fazer ou está fazendo essa pesquisa, já que são informações anedóticas, mas nós não temos um teste de hipóteses efetivo para isso. Outra coisa é qual o perfil socioeconômico mais propenso a consumir punk. É uma informação também super útil, já que a gente pode chegar para o agricultor, para o extrativista e dizer a ele, ó, as pessoas que estão mais propensas a consumir são geralmente pessoas com essa idade, esse gênero, esse perfil de renda, e aí junto com a informação do rótulo, junto com a informação das plantas mais aceitas, a gente já pode dar um cenário bacana para direcionar estratégias de marketing, estratégias de venda desses produtos. E a outra questão é se a neofobia alimentar está associada à atribuição de barreiras e oportunidades para o consumo de pão, né? A gente quer ver na prática se realmente existe, no nosso contexto, né, que é estudar em Alagoas, existe um grande grau de neofobia alimentar e, em caso positivo, quanto isso está ou pode interferir na aceitação desses produtos. Então, basicamente, fazendo uma síntese, a gente tem alguns passos, né, para chegar nas plantas mais populares, que são resgate do conhecimento tradicional, identificação de punk com maior potencial segundo esse conhecimento tradicional. Então a gente pergunta para as pessoas, né, para dar notas de 1 a 5, segundo o sabor, segundo efeitos adversos, segundo a disponibilidade, para saber depois quais são as plantas vistas como com maior potencial. Daí a gente está estudando cadeia produtiva, perfil ecológico, e a avaliação sensorial, né, com a influência do rótulo, as barreiras e oportunidades. E no final desse funil, a gente chega nas espécies que vamos indicar para popularização. Onde esse trabalho está sendo feito, né, a gente tem dados preliminares, mas em comunidades locais em Piaçabuçu. Por enquanto estamos na Fazenda Paraíso e no Retiro. Essas comunidades elas têm uma forte tradição extrativista. Boa parte das plantas que são extraídas são comercializadas na Feira de Piaçabuçu, na Feira de Penedo, e eles têm também uma associação, que é a Associação Aroeira, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante, muito bonito na região, né? Eles têm feito cursos para beneficiamento de punks, cursos de culinária com punk, então as mulheres extrativistas têm tido um papel muito importante nessa associação, e eles são organizados por meio da associação. Isso foi bem importante para que a gente conseguisse os contatos. Inclusive, a presidente da associação é nossa aluna do curso de agroecologia do Pronera, na UFAL, e isso também foi uma coisa importantíssima para a gente chegar até as comunidades, tê-la no nosso grupo, trabalhando conosco, que é a Rita. Então, foi uma coisa assim, bem importante para todo o trabalho ser desenvolvido. Então, falando um pouquinho de alguns resultados preliminares, no resgate do conhecimento tradicional, a gente viu que eles realmente têm um conhecimento muito grande e eles usam muitos dos produtos que eles extraem. Ou seja, eles citaram em oficinas participativas, em conversas informais, 17 espécies frutíferas nativas, que nós delimitamos esse estudo em particular às frutíferas nativas, e todas elas são bastante consumidas, né? Naquelas notas que a gente pediu para eles de consumo, as médias de todas elas foram altíssimas. Então isso é um pouquinho diferente dos achados de outros trabalhos para regiões próximas a centros urbanos, né?
geralmente são regiões em que o consumo vem sendo perdido. Mas lá na região não, ele é bem forte, principalmente por conta da própria natureza extrativista, já que são pessoas que têm ganhos econômicos a partir dessas plantas, então elas também aproveitam e têm um consumo interno forte. Além de saber um pouquinho do conhecimento, a gente quis ver como é que ele se comporta, ou seja, que variáveis explicam o maior ou menor consumo interno dessas plantas e o maior ou menor potencial comercial. Então, nós testamos uma série de variáveis como sabor, cheiro, disponibilidade, potencial nutricional percebido pelas pessoas. E nós vimos que a principal variável é realmente o sabor, ou seja, aquelas plantas mais saborosas são as mais consumidas. Isso é um pouquinho diferente do que a gente esperaria encontrar em contextos de comunidades que dependem dessas plantas para subsistência, para alimentação e sobrevivência. Por exemplo, em algumas regiões entre caçadores e coletores, a gente vê que a disponibilidade, o potencial nutricional, eles às vezes são mais importantes do que o próprio sabor. Mas em casos de comunidades que têm a dieta pautada em outras plantas, né, nos cultivos convencionais, e que as punk elas são uma complementação, aí faz mais sentido que o sabor seja a variável preponderante. Tá? Em relação ao potencial, a gente viu algumas espécies de destaque, entre elas o genipapo, né, que é a genipa americana. Nós temos algumas espécies de palmeiras, né, no meio, como o coco-piaçava, o oricuri. Nós temos também a aroeira da praia, que é conhecida do ponto de vista comercial como pimenta rosa. Muita gente nem sabe que é a mesma coisa, mas são nomes atribuídos a Esquinus terebentifolia, e é uma das plantas de maior sucesso comercial, né? Porque, embora ela não tenha um consumo interno tão grande quanto as outras, ela tem uma saída enorme, até mesmo para mercado internacional, né? E aí nós temos também o cambuí, que é a Miciara floribunda, e nós temos Spondias purpúrea, enfim, várias espécies que têm um alto potencial. Essas aqui são as que a gente encontrou de maior potencial, segundo a percepção das pessoas, da região. Os estudos de cadeia produtiva e os estudos ecológicos estão sendo feitos ainda, né? Nós não temos resultados preliminares deles, mas nós temos alguns indicativos bem interessantes. Por exemplo, nós sabemos que as cadeias produtivas elas são bastante curtas, né? Geralmente as pessoas dessas comunidades elas coletam e vão diretamente para a feira vender esses produtos. Então é preciso que se consiga ampliar o alcance desses produtos, o beneficiamento e o alcance para outros locais. Então, um dos desafios é, por exemplo, atingir o consumidor na capital, né, em Maceió. E aí, uma série de estudos está sendo feita para desvendar quais seriam as melhores maneiras de ampliar essas cadeias. Tá? Os estudos ecológicos também estão encaminhados, a gente ainda precisa analisar os dados, mas, a princípio, são espécies que têm grande disponibilidade na região, e o que a gente precisa saber agora é o quanto que pode ser extraído das principais espécies para que elas não entrem em declínio. Em relação à avaliação sensorial e valoração econômica, o que é que nós fazemos? Levamos alguns produtos, principalmente sucos, já que são espécies frutíferas, para que as pessoas nas feiras de Maceió, né, da capital, possam dizer se elas gostaram e atribuir notas. Geralmente a gente usa uma escala de 1 a 9, que é uma escala bastante típica desse tipo de estudos. E aí as pessoas avaliam, né? Se elas gostaram muito, elas dão valor 9. Se elas não gostaram nada, elas dão valor 1. E a partir disso nós vemos quais são as plantas que têm realmente uma maior aceitação. E também perguntamos quanto elas estariam dispostas a pagar pela polpa daquela fruta, e também temos essa informação econômica então. Vou passar para vocês alguns resultados que nós tivemos com voluntários, né, que a gente recrutou nas feiras da região, tanto feiras agroecológicas quanto feiras convencionais, e resultados para o genipapo, que foi uma das nossas espécies de maior potencial percebido pelas comunidades.
Basicamente, nós vimos que a avaliação sensorial deu resultados muito promissores, as pessoas elas tendem a avaliar bem nessa espécie, mas o rótulo de punk não influenciou na avaliação sensorial, nem do ponto de vista positivo, nem do ponto de vista negativo. A gente esperava algum tipo de influência, mas um dado que nos chamou a atenção é que, apesar dessa planta estar em vários livros, né, na literatura científica indicada como não convencional, pelo menos entre a população de Maceió que foi entrevistada, a grande maioria conhecia, já sabia o que era genipapo. Quando provava, já dizia: isso aqui é o genipapo. Embora a gente não tenha dado essa informação para a pessoa, né? O que a gente fazia? Para metade dos nossos entrevistados, a gente pedia apenas que eles provassem o suco sem dizer absolutamente nada, e para a outra metade a gente dizia: você vai provar agora uma planta alimentícia não convencional. Explicava o conceito de punk e depois deixava ele provar. Então, a gente viu que o rótulo de punk, ou seja, o fato de a gente chamar a planta de punk, não influenciou nessa avaliação sensorial. E aí, claro, a gente imagina que é porque as pessoas já conheciam essa planta. Então, elas já tinham as percepções sobre o genipapo formadas. Não é um nome que a gente desse que iria modificar isso. Então, nós precisamos também testar o rótulo de punk para espécies que são completamente desconhecidas. E muitas dessas plantas que eu apresentei para vocês anteriormente, como plantas com potencial, elas são completamente desconhecidas da população da capital, né? Elas são conhecidas apenas ali naquela região de Piaçabuçu, de Penedo, mas não na capital. Então, será que quando a gente fizer essa entrevista com as pessoas de Maceió sobre plantas completamente desconhecidas por elas, a gente vai ter esse mesmo resultado ou o rótulo de punk vai interferir, né? A primeira percepção que elas vão ter da planta vai ser com o estímulo, né, de planta alimentícia não convencional. Então, é algo que a gente ainda precisa testar. Outra coisa é que nós não encontramos influência socioeconômica na avaliação sensorial do genipapo. Como todo mundo avaliou muito bem o suco dessa planta, então a gente não teve muita variação para dizer se os mais velhos, ou os homens, ou as mulheres, deram notas maiores. A gente não encontrou isso, tá? E aí nós fizemos também um formulário online, na verdade foram 2 formulários online, bem parecidos, só que um deles era para o público universitário. A gente abarcou os estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, e o outro formulário foi bem mais aberto. Então, quem quisesse responder do Brasil todo, poderia responder. O primeiro tem uma vantagem, né, que ele foi mais representativo. A gente conseguiu mais de 200 entrevistas e com um grupo menor de estudantes. O segundo, ele não é representativo porque foram pessoas do Brasil todo e foram também pouco mais de 200 entrevistas. Então, um deles tem uma abrangência maior e é menos representativo, o outro tem uma abrangência menor e é mais representativo do grupo. Basicamente, a gente perguntava para as pessoas se elas já tinham ouvido falar de punk, se elas já tinham consumido alguma punk, se elas acreditavam que existia algum risco em consumir, alguma dificuldade, alguma vantagem. E nós elencamos também uma série de dificuldades, ou uma série de fatores, melhor dizendo, para que elas dissessem se esses fatores, as punk eram melhores, piores ou, né, iguais às plantas convencionais. Por exemplo, efeitos adversos. Será que as punk têm mais efeitos adversos do que as plantas convencionais? Disponibilidade de venda, sabor. Então, com base nessas informações, a gente buscou preditores de atitudes em relação às punk. Será que a renda, a idade, o gênero, o conhecimento prévio sobre as punk influencia na atribuição de riscos, na atribuição de desvantagens, na atribuição de vantagens? Basicamente, nós fizemos isso. E aí, o que foi que nós encontramos? Que as principais variáveis preditoras, nos 2 formulários, que foram bem parecidas as respostas, apesar de serem grupos diferentes, foram neofobia alimentar e conhecimento prévio. Ou seja, as pessoas mais neofóbicas, de fato, eram aquelas que atribuíam mais riscos ao consumo, eram aquelas que atribuíam menos vantagens e aquelas que não estavam dispostas a consumir punk no futuro. Enquanto que o conhecimento prévio também teve um valor muito grande. As pessoas que já tinham ouvido falar de punk estavam mais dispostas a consumir
viam menos riscos, etc. Enquanto que as pessoas que não conheciam, obviamente, elas traziam mais preocupações. Então, esse resultado ele nos mostrou o seguinte: primeiro que a gente precisa, em populações muito neofóbicas, dobrar os esforços para popularizar punk. E segundo, que o primeiro passo para qualquer estratégia de popularização vai ser justamente fazer com que as pessoas conheçam as punk, né? Fazer que elas conheçam pelo menos o conceito de punk. Parece uma coisa simples, mas não é. O principal nesse momento é isso agora: estratégias para popularizar o conceito de punk, a ideia de que é possível diversificar a dieta, é possível consumir coisas novas. Então, existem várias iniciativas muito legais no Brasil inteiro, né? Várias pessoas que são super entusiastas das punk. Aqui em Alagoas, nós temos também pessoas muito apaixonadas, muito entusiastas, como a Domênica Didier, que tem feito um trabalho muito bonito nas feiras agroecológicas de levar punks para que as pessoas provem, degustem e acaba apresentando essa ideia. E aí nosso grupo vem tentando contribuir, vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide, mas os próximos passos da nossa pesquisa são complementar as avaliações sensoriais com essas espécies pouco conhecidas para a gente saber se de fato o rótulo de punk, né, saber que aquilo é uma punk, tem alguma influência na valoração econômica, na avaliação sensorial, já que com o genipapo não teve influência. Conclui os nossos estudos ecológicos e de cadeia produtiva. Nós temos o professor Rafael Silva no nosso grupo, ele dirige o Laboratório de Ecologia, Conservação e Evolução Biocultural, que é o LECEB, junto comigo, e ele está particularmente interessado nessas cadeias produtivas, então a gente está com o trabalho em andamento e está o trabalho ficando muito bonito nesse sentido. E, claro, testar estratégias para driblar neofobia alimentar. Qual será a melhor forma de introduzir essas plantas no dia a dia das pessoas? Será que introduzir de forma gradativa, em consórcio com outras plantas conhecidas? Será que tem algumas nomenclaturas que são mais interessantes de serem usadas do que outras? Então, tudo isso faz parte de um escopo teórico do comportamento do consumidor, da psicologia, e nós estamos ajustando aos nossos interesses da etnobiologia para tentar dar informações aos agricultores extrativistas da melhor maneira de chegar até o consumidor. Então, basicamente, a ideia é essa, aquilo que eu estava falando antes, né, de popularização. Nosso grupo tem tentado também contribuir um pouquinho para isso, ainda estamos bem no início, mas a gente tem nossas redes sociais do LECEB no Instagram, no Facebook, então a gente tem postado de forma bastante recorrente vídeos de divulgação. Ali no finalzinho vocês veem que tem alguns vídeos do YouTube sobre o genipapo, sobre a Associação Aroeira que eu mencionei anteriormente, vídeos mais introdutórios falando sobre as punk. Temos aqui embaixo uma foto do concurso de culinária que nós promovemos esse ano, aliás, ano passado, não, esse ano, que foi o Punk na Pança. Esse concurso foi bem bacana porque a gente conseguiu reunir pessoas, né, que têm experiência gastronômica, seja ela formal ou não. Então, desde pessoas da gastronomia, professores de gastronomia, até mesmo membros de comunidades locais, de assentamentos. E essas pessoas participaram desse concurso, fizeram prato principal e sobremesa. Nós tivemos um júri bastante capacitado de pessoas que são da área de gastronomia, de nutrição, e a gente teve uma repercussão muito bacana, porque várias pessoas se sentiram entusiasmadas a tentar também fazer pratos com punk. Foi um concurso que teve cobertura da TV aberta. Então, assim, esses são alguns passos que nós tivemos e que nós estamos ainda dando seguimento para tentar contribuir com uma sementinha na popularização dessas plantas e passar nessa primeira fase da popularização, que é justamente que as pessoas saibam o que é punk, que elas tenham ouvido falar, né, dessa ideia. E aí, em relação ao trabalho, é isso. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Aqui eu coloco uma foto da nossa equipe, né, que
Nós temos hoje alunos de graduação, de doutorado, nossos alunos de mestrado já defenderam, alguns entraram no doutorado, outros não. Aqui é a logo do nosso laboratório. E o meu e-mail para quem quiser mandar alguma pergunta específica é esse. Então agora, nesses últimos 10 minutinhos, eu vou, né, tirar os slides e falar um pouco sobre o outro tema que eu queria compartilhar com vocês, que é o tema das mulheres na ciência, né? É um tema que é bastante importante, bastante relevante hoje, porque nós sabemos que as mulheres elas não têm os mesmos privilégios que os homens no momento de fazer ciência. Então essa diferença ela começa desde a base, ela começa pelos estímulos, né? Muitas vezes os homens, né, quando são meninos, quando são crianças, eles são muito mais estimulados para a área da ciência do que as mulheres. É só a gente pensar nos estereótipos que são apresentados de um cientista na mídia, nos desenhos infantis. Geralmente o cientista, né, é aquele senhor, aquele rapaz com um jaleco que é bem excêntrico, mas sempre um homem. Isso já é o primeiro passo, porque nós sabemos que a representatividade importa muito, né? Uma menina que está assistindo um desenho, que sempre vê cientistas como homens, ela não se coloca na posição de uma cientista. E isso é particularmente forte hoje em algumas áreas da ciência, como na matemática, como na física, essas que são chamadas de ciências duras. É muito difícil a gente encontrar mulheres sendo incentivadas a fazer matemática, a fazer física. Na minha área das ciências biológicas, isso já vem mudando bastante. De fato, nós já temos muitas mulheres, né? E na etnobiologia, mais ainda, né? Tem um trabalho que eu fiz em coautoria, né, com a professora Taline Silva e outras pesquisadoras. Taline foi a primeira autora desse trabalho. E nós investigamos uma série de artigos, né, da etnobiologia e etnoecologia e observamos algumas coisas interessantes. Por exemplo, o número de artigos que tem como primeiro autor homens e primeira autora mulheres é basicamente o mesmo. Então, na etnobiologia, nós mulheres estamos conseguindo chegar bem. Mas quando a gente olha para os autores para correspondência, que geralmente são os orientadores, são as pessoas que estão nas universidades, nas instituições de ensino, a gente já viu uma diferença significativa. Então, tem mais homens, né, nos artigos do que mulheres. E aí isso mostra que provavelmente a gente está tendo uma evolução, né, e fica evidente quando nós vemos que as mulheres estão como primeiras autoras, mas isso está acontecendo muito ainda no nível da pós-graduação, mas em termos de professores, de pessoas que estão estabelecidas na área, a gente ainda não tem essa igualdade. E aí isso é um exemplo de uma área, mas a gente tem várias outras áreas em que o desafio das mulheres é ainda maior. Então a gente tem que mostrar, né, que por um lado tem vários desafios, por outro lado a gente já conseguiu vencer muita coisa. Mas é muito importante que existam políticas afirmativas, né, para que as mulheres sejam estimuladas. Nós sabemos que hoje uma das questões centrais é a maternidade. Eu não sei se vocês estão escutando, mas eu estou fazendo esse vídeo enquanto minha filha está lá fora chorando, pedindo por mim, que está com o pai, que está cuidando dela para que eu possa gravar para vocês. Mas hoje é um problema muito grande. Nós estamos vendo com essa pandemia da Covid-19 uma queda da produtividade das mulheres, porque com o isolamento, muitas dessas mulheres perderam, por exemplo, a possibilidade de uma creche, a possibilidade da avó ficar com a neta. Então, é muito difícil tomar conta das crianças e, ao mesmo tempo, se manter produtivo. E, claro, dentro desse contexto, existem pessoas que são mais privilegiadas. Eu, por exemplo, me considero bastante privilegiada porque eu tenho um esposo que cuida muito e divide as atividades comigo, divide as tarefas domésticas, divide as tarefas de atenção à minha filha. Mas eu também tenho que estar ciente que não são todas as pessoas que têm o meu privilégio. Muitas são mães solo, muitas delas não têm, ou então o próprio sistema machista e opressor não permite que o homem ele compartilhe essas atividades com a mulher. Então,
a produtividade muitas vezes cai, mesmo para aquelas cientistas que são altamente produtivas, em momentos diferentes desse que a gente está vivendo. Então essas são coisas que a gente precisa considerar bastante, precisa debater e pensar em políticas, né. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante é a própria premiação de mulheres pelos seus esforços, né. Tem o prêmio da L'Oréal, né, junto com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, que aproveita para divulgar que as inscrições estão abertas, né, para mulheres na ciência. Então é um prêmio bem bacana que, busca pesquisadoras, jovens pesquisadoras do Brasil inteiro, e que tem um incentivo financeiro também para a condução dessas pesquisas. Eu tive a felicidade de ser a premiada do ano passado, então esse ano nós temos as inscrições abertas, cada ano são 7 premiados, e outras iniciativas que eu acho bastante importantes, por exemplo, a do CNPq, né, que as bolsistas de produtividade, mulheres, quando são mães, elas acabam ganhando extensão de 1 ano, né, na sua bolsa, para que possam produzir, né, deixado de lado 1 ano, que é um período mais difícil, que é justamente o primeiro ano da maternidade. Então são coisas que são super importantes, né, a gente vê que depois dos filhos é normal que a produtividade da mulher caia mais do que a do homem, então são questões que precisam ser debatidas e algumas políticas precisam ser feitas no meio acadêmico para que as mulheres não se desestimulem de fazer ciência após a maternidade. E aí nós temos também outros pontos que são super delicados e que eu queria conversar um pouco com vocês sobre eles, que fazem parte do machismo estrutural, né, que nós temos na sociedade. Então, é muito comum que homens e até mesmo mulheres cometam formas de machismo sem se dar conta disso, né, porque são coisas que estão tão enraizadas na nossa sociedade que a gente não percebe que está fazendo, né. Isso não só com machismo, mas com racismo, com homofobia. Todos nós temos em maior ou menor grau níveis de racismo, machismo, homofobia. E é importante que a gente se dê conta disso para estar sempre procurando escutar, aprender e melhorar. Então, no caso dos homens é muito importante, antes de resistir, dizer assim: "Ah, eu não estou sendo machista". Escute as mulheres, escute o que elas têm a dizer, escute por que ela está achando que o seu comportamento é machista. E isso eu vou levar para a academia, porque é bastante comum na academia a gente ter momentos em que os homens interrompem as mulheres progressivamente, que os homens apresentam, perdão, a mesma ideia que as mulheres apresentaram antes, mas antes não foi levado em conta. Então, quando é um homem que levanta a ideia, aí já passa a ser levado em conta. Existem muitos desses momentos. Então, mulheres que são mais assertivas, que são mais enfáticas, muitas vezes são tidas como loucas, como histéricas, enquanto que o homem é simplesmente uma pessoa com personalidade forte, uma pessoa realmente assertiva. E aí, essas diferenças são importantes, que parecem pequenas, mas vão minando o trabalho da mulher na ciência. E isso, eu já passei por vários desses momentos. Tive o privilégio de que durante a minha formação acadêmica, né, no meu grupo de pesquisa do laboratório de ecologia e conservação de sistemas socioecológicos, o LEA, a gente tem uma formação muito bacana e apesar de o laboratório ser dirigido por um homem, né, o professor Ulisses Albuquerque, eu nunca tive nenhum tipo de problema relacionado a machismo, jamais, assim, nunca minha fala foi cortada, fui interrompida, fui desmerecida por ser mulher. Mas eu também sei que isso é uma grande exceção no meio acadêmico, não é porque eu tive esse privilégio que eu vou dizer: "Ah, isso é besteira", não é assim. Até porque quando eu saí do laboratório e fui para o meio profissional de fato, aí eu recebi bastante fortemente, esse machismo estrutural. E aí a gente vê que muitas vezes o que a gente faz parece que não é atribuído a gente, né. Muitas pessoas desconfiaram do meu trabalho, acharam que as ideias do meu trabalho não estavam não eram de fato minhas, pelo fato de eu ser mulher, jovem, cientista.
E isso acontece com várias mulheres, não é uma exclusividade minha. E também é bastante importante que a gente discuta esse tipo de situação, né, não só em relação à maternidade, mas também em relação ao machismo estrutural e como ele permeia, a postura profissional e os caminhos profissionais da mulher. Então, basicamente é isso. Acho que a mensagem que eu queria deixar aqui no final não era uma mensagem negativa, né, de: "Ai, quantas dificuldades", não, eu acho que as mulheres, as jovens cientistas, elas têm todo o potencial para transpassar essas dificuldades, transpor essas dificuldades. Nós vemos cenários muito positivos hoje, muita coisa está mudando, né. Vários desses estudos de cientometria, do papel do gênero, vêm mostrando que as desigualdades estão diminuindo. Então, assim, para quem tem interesse na ciência, realmente é uma profissão maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser cientista, muito orgulho de ser professora. E mulheres, né, jovens cientistas, eu espero que vocês se sintam cada vez mais estimuladas a continuar, a lutar por um espaço e, claro, sempre estar ali lutando pela causa das mulheres e sempre mostrando aos colegas, né, as colegas quando eles estiverem em situações de machismo estrutural. Isso é válido especialmente para os homens, né, homens que estão de acordo com a causa do feminismo. O mais importante nesse momento também é mostrar para os colegas, né, mostrar para os pares quando esse tipo de atitude está sendo feita, tá? Então, eu me despeço de vocês, espero que tenha sido um momento proveitoso, né, para mim está sendo um privilégio participar, e é isso, né. Tchau para todos e até a próxima.